Sentei-me num banco de madeira em frente ao Hospital das Clínicas da USP, com as mãos entrelaçadas até os nós dos dedos ficarem esbranquiçados. O ar da primavera trazia o doce perfume dos ipês floridos e o sol dançava preguiçoso nos vidros da fachada do hospital. Mas nada disso me tocava. Meu marido, André Carvalho, estava lá dentro, na UTI, travando uma batalha silenciosa contra um inimigo que ninguém viu chegar. Pessoas passavam por mim, conversando sobre coisas simples da vida: onde almoçar, o que plantar no quintal, quanto tempo o ônibus demoraria. Por um segundo desejei ser uma delas, só mais uma mulher curtindo o calor de uma tarde comum, rindo à toa, de olho em uma promoção no mercado. Mas eu não era mais aquela mulher. Meu mundo se resumia agora ao bip irritante das máquinas e a um quarto asséptico de hospital. E pensar que o André era praticamente um trator. Trabalhava feito burro de carga, 12 horas por dia montando móveis sob medida e ainda chegava em casa com pique para fazer o jantar e perguntar como tinha sido meu dia. Ele tinha aquele sorriso que fazia até boleto atrasado parecer menos ameaçador. Era meu chão firme, meu porto seguro. E vê-lo se apagando ali, aos poucos, era como pisar em areia movediça. Quanto mais eu tentava me manter firme, mais afundava. 6 meses atrás, a gente achava que tinha a vida inteira pela frente. Falávamos sobre férias que o bolso ainda não permitia, uma casa maior para os filhos, que ainda eram só ideia, quem sabe até adotar um vira-lata caramelo. Até que, numa noite, ele chegou pálido e ofegante, dizendo que era só cansaço. Mas o cansaço não passou, piorou. Vieram os hematomas misteriosos e noites em que ele mal conseguia respirar. O médico foi direto ao ponto, embora as palavras soassem como coisa de novela dramática. Anemia autoimune aplástica. O corpo dele estava sabotando a própria fábrica de sangue. Sem um transplante de medula, disseram que as chances eram mínimas. Eu tentei manter a pose. Segurei a mão dele com força e sussurrei aquele clássico: a gente vai passar por isso junto. Mas toda noite, escondida no banheiro, eu desabava. Chorava como se a toalha fosse abafar tudo, do barulho ao medo. Eu sabia de algo que o André ainda não sabia. Ele não tinha família, foi criado em abrigo, não conheceu os pais, nem sabia se tinha irmãos por aí. E sem parentes próximos, encontrar um doador compatível era tipo achar a agulha no palheiro de olhos vendados. Nos cadastramos no Redome, o Registro Nacional de Doadores, mas os médicos foram sinceros. A fila podia demorar meses, talvez anos, e ele não tinha esse tempo. Hoje, de manhã, quando o médico me chamou num canto, a fala dele foi curta, mas pesada como tijolo molhado. Marília, estamos ficando sem opções. Nem precisou terminar a frase. Eu já entendi o que ele não teve coragem de dizer. Fiquei ali, sentada, com as lágrimas escorrendo no rosto, me sentindo menor que botão perdido. Eu era enfermeira, caramba. Passei a vida ajudando gente a se curar e agora não conseguia nem segurar o homem que mais amava. Pensei em tudo que a gente construiu juntos. Nossa casinha simples lá nos arredores de São Roque, com uma varanda que ele mesmo reformou. A cadeira de balanço que fez para mim no nosso primeiro aniversário de casamento e aquele bilhetinho torto que escreveu e até hoje está pendurado na porta da cozinha. Você é minha para sempre. A ideia de perdê-lo doía mais que enxaqueca em dia quente. Era um tipo de dor silenciosa que não precisa gritar para machucar. Lá no fundo, uma voz miúda sussurrava que talvez fosse hora de começar a aceitar. E eu me odiava por isso. Foi aí que o mundo resolveu jogar mais uma peça. Ouvi, sem querer, uma conversa que mudou tudo. Conheci o André numa daquelas noites que a vida parece feita de novela das 6. Muito antes de hospital e boletim médico virarem rotina, eu tinha acabado de sair da minha última prova na faculdade de enfermagem. Tava morta, mas feliz. Meus amigos me arrastaram até um café no centro de São Roque. Um lugar simples, chão de madeira estalando e cheiro de café passado na hora grudado nas paredes. Lembro do momento exato em que ele entrou.
Carregava um saco de papel com parafusos e dobradiças da loja de material de construção. Calça jeans manchada, jeito de quem encara o batente sem reclamar, ele tinha aquele ar de "tô de boa" que fazia a gente querer olhar de novo. Nosso olhar se cruzou, ele sorriu de leve e perguntou se podia sentar na minha frente. Conversamos por 2 horas sobre tudo e sobre nada. Ele falava com paixão sobre montar móveis, eu sobre meu sonho de trabalhar com crianças. Descobrimos que os dois detestavam azeitonas, mas eram viciados em bolo de fubá com goiabada. Quando ele ria, os olhos enrugavam nos cantos, e ali, naquela risada, eu soube. Desde aquele dia, o André virou parte da minha rotina. Chegava com mimos inesperados, um potinho de doce de leite artesanal, um buquê de flores do campo enrolado em papel craft, ou um livro novo, só porque lembrava que eu queria ler. Ele fazia o ordinário parecer extraordinário. 2 anos depois, lá estávamos, debaixo de um carvalho velho, trocando votos diante da família e dos amigos. Usei os brincos de pérola da minha mãe. E ele? Chorou que nem bebê ao me ver entrando. Era o tipo de homem que sentia e demonstrava, sem frescura, sem medo. Fomos morar numa casinha de madeira simples, precisando de uns reparos, mas ele bateu no peito e disse que dava conta. E deu. Passou finais de semana lixando, martelando, pregando prateleiras e fez aquela mesma cadeira de balanço que hoje ainda resiste firme na varanda, testemunha de tantas noites em que ficamos ali, balançando, vendo os vagalumes piscando no crepúsculo do interior paulista. A vida era boa, não perfeita, mas boa. Só faltava uma coisa: filhos. Tentamos logo depois do casamento, achando que seria fácil como fritar ovo. Mas o tempo passava e nada. Os médicos diziam que meu corpo não colaborava. Partimos para injeções hormonais, consultas, exames, fertilização in vitro, e cada tentativa fracassada parecia me desmontar um pouco mais. Mas o André, ele nunca jamais me culpou. Me abraçava nas noites de choro, dizia baixinho: "Marília, isso não muda nada no que eu sinto por você." Ele até sugeriu a adoção, empolgado, falando das crianças que precisavam de um lar. Eu queria compartilhar daquele entusiasmo, juro, mas lá no fundo eu ainda sonhava em ver uma criança com aqueles olhos azuis e o sorrisinho torto que ele dava quando tentava segurar o riso. Um dia, depois de mais uma tentativa frustrada, me desmontei nos braços dele. Disse entre soluços: "Você merece uma esposa que possa te dar uma família." Ele segurou meu rosto, olhou nos meus olhos e respondeu firme: "Eu não me casei com você pelos filhos. Me casei por você. Você é a minha família." Esse era o André. Forte, doce, generoso. Ele escolhia o amor, sempre. Nunca virou o rosto, nunca se afastou. Hoje entendo, todas aquelas batalhas foram ensaio para o furacão que estava por vir. E mesmo quando ficou doente, pálido, fraco, ainda tentava me animar. Brincava com a comida sem gosto do hospital, zoava a minha preocupação excessiva, dizia: "Vamos superar essa também, como sempre fizemos." Mas eu sabia. Aquilo era diferente. Era vida ou morte, e eu simplesmente não estava pronta para imaginar o mundo sem ele. Começou com ele chegando da loja mais cedo, dizendo: "Só cansaço, Mari. Dia puxado, só isso." Mas o cansaço não ia embora. Pelo contrário, parecia um cobertor pesado puxando ele cada vez mais para o chão. Aí começaram os hematomas. No começo eram pequenos, parecia que ele tinha batido o braço na quina da pia. Mas logo começaram a aparecer do nada, manchas roxas pipocando nos braços e pernas. Teve uma noite em que acordei com ele arfando, apertando o peito como se o ar tivesse sumido. A enfermeira dentro de mim sabia que tinha alguma coisa errada. Supliquei para ele ir ao médico.
Quando ele finalmente topou, achei que fosse uma coisa simples, uma falta de vitamina, quem sabe estresse. Mas não, fomos parar direto no hematologista, que pediu todos os exames do alfabeto. Nunca vou esquecer o momento em que os resultados chegaram. O médico sentou com a gente, com aquela cara de quem vai dar notícia ruim, e disse bem devagar: André, você tem anemia plástica. É rara e, no seu caso, grave. Sua medula está parando de funcionar. Senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. André só assentiu, daquele jeito calmo dele, e perguntou: E agora? O que a gente faz? A resposta era direta e desesperadora: transplante de medula óssea. Sem isso, o corpo dele não conseguiria mais produzir células do sangue. Mas o problema é que para isso precisa de um doador compatível, de preferência um irmão ou parente próximo. Olhei para ele, torcendo para que ele dissesse que havia alguém, mas eu já sabia que não tinha. André cresceu em abrigo, pulando de casa em casa. Nunca conheceu os pais, muito menos irmãos. Não tinha a quem recorrer, ninguém para ligar. Entramos de cara no Registro Nacional de Doadores. Mas os médicos foram sinceros. Podia levar meses, talvez mais. E o André não tinha esse tempo todo. A doença avançava depressa. Ele foi ficando pálido, e as mãos dele, antes firmes como de marceneiro bom, tremiam até para segurar uma xícara. O cara que montava guarda-roupa até madrugada, agora mal conseguia atravessar a sala. Mesmo assim, ele tentava me proteger. Fazia piada com as camisolas do hospital e dizia que sempre teve vontade de ver como ficava careca, agora que o cabelo começava a cair com os remédios. À noite, quando achava que eu estava dormindo, eu o ouvia sussurrando umas preces, pedindo força. Não para ele, para mim. Eu segurava a mão dele na cama do hospital e forçava um sorriso. A gente vai sair dessa, viu? Mas por dentro eu estava morrendo de medo. Medo de perdê-lo, de acordar numa casa vazia, de viver uma vida que não planejei. Uma tarde, depois de mais uma rodada de transfusão, o médico me chamou de canto. A voz dele era suave, mas com aquele peso que só quem trabalha em hospital conhece. Marília, estamos ficando sem opções. Se não encontrarmos logo um doador compatível, temo que ele não tenha muito tempo. Assenti, sem conseguir dizer nada. As lágrimas queimando nos olhos. Já tinha visto a morte várias vezes no trabalho. Enfermagem é assim, né? Você vê mais fim do que começo. Mas nada te prepara para ver a pessoa que você ama nessa situação. Saí para o pátio do Hospital das Clínicas da USP tentando achar ar, qualquer coisa que acalmasse o peito. Foi aí que eu vi sem querer. 2 funcionários estavam no intervalo, conversando, achando que ninguém ouvia. Sabe aquele cara da UTI, o Carvalho? Parece demais com um sujeito que mora lá em Campos do Jordão. Juro que é o mesmo rosto. Meu coração deu um pulo. Campos do Jordão? Aquela cidade charmosa no alto da serra, 3, 4 horinhas de São Roque. Coincidência ou... Poderia significar que o André tinha família por lá? Alguém que, quem sabe, fosse compatível? Pela primeira vez em semanas, senti algo que eu já nem lembrava mais. Esperança. Meio torta, trêmula, parecendo criança aprendendo a andar, mas ainda assim, esperança. Fiquei paralisada ali no pátio com aquelas palavras rodando na minha cabeça. Parece demais com um sujeito que mora lá em Campos do Jordão. Eu tinha estado lá uma vez só, na época da faculdade, num programa de saúde comunitária. Lugar pequeno, calmo, onde o tempo anda devagar e as pessoas ainda acenam para quem passa. Claro, gente parecida existe aos montes, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era coincidência. André sempre foi um mistério em carne e osso. Cresceu sem saber de onde veio. Passou anos imaginando se existia alguém com o mesmo sorriso de lado, os mesmos olhos. Uma vez, lembro bem, ele quase foi atrás dos pais biológicos. Estávamos sentados na varanda numa noite quente de janeiro, quando ele disse: Às vezes penso em procurar por eles.
Mas e se não me quiseram naquela época? Por que iriam querer agora? A voz dele carregava uma dor que eu não sabia consolar. Então ele enterrou o assunto e resolveu construir a vida do zero comigo. Sempre dizia que família é quem você escolhe, não de onde você veio. Mas agora família podia ser a diferença entre viver ou não. Aquela noite eu mal preguei o olho. Fiquei sentada do lado da cama dele, segurando sua mão, ouvindo as máquinas piscando. A respiração dele era rasa, mas constante. Sussurrei: eu vou dar um jeito nisso, custe o que custar. Na manhã seguinte, fui trabalhar e pedi licença médica emergencial. A minha chefe, que Deus a abençoe, não fez cerimônia, sabia do que estava acontecendo e só me abraçou antes de assinar o papel. Arrumei uma mala pequena, o coração disparava, dividido entre medo e coragem. Eu nem sabia o nome do homem, só que morava em Campos do Jordão e se parecia com o meu marido. Não tinha plano nenhum, só uma foto do André no celular e uma pontinha de fé. Antes de sair, passei no quarto dele. Ele estava acordado, com aquele sorrisinho que ainda me desmonta. Tá parecendo que vai conquistar o mundo, brincou ele, com a voz fraca, mas ainda quente. Beijei a testa dele e respondi: talvez eu vá mesma. Ele quis perguntar mais, mas eu cortei. Não se preocupa com isso, tá? Só descansa. Eu volto antes de você sentir saudade. Queria contar tudo sobre Campos do Jordão, sobre o cara que podia ser parente, mas não podia dar esperança sem saber se era real. A viagem foi surreal. Saí de São Roque e logo o asfalto cedeu lugar para a estrada de terra, flores do campo, ipês floridos e as curvas das montanhas. Quando cruzei a ponte de madeira que levava ao centro, fiz uma prece em silêncio. Por favor, que seja verdade. Que exista alguém que possa salvá-lo. Parei perto de um mercadinho e desci do carro, apertando o celular como se fosse bússola. O pouso por ali andava em outro ritmo. Tinha agricultor carregando saco de ração, uma senhora varrendo a varanda, molecada de bicicleta levantando poeira. Cada rosto que eu via, eu examinava com cuidado, procurando um queixo familiar, um olhar, qualquer pista de sangue compartilhado. Parei num armazém de beira de estrada e fui até o balcão, onde um senhor de uns 50 anos, com olhos gentis e cara de quem já viu de tudo, me atendeu. Com licença, tô procurando uma pessoa, não sei o nome dele, mas dizem que ele é assim, e mostrei a foto do André. Os olhos do homem se arregalaram na hora. Ah, deve estar falando do Leandro Carvalho. Mora ali perto dos Milharais, na estrada Vicinal 6, no bairro dos Pinhais. É ele mesmo. Meu coração acelerou como carro em ladeira sem freio. O senhor pode me explicar como eu chego lá? Ele me deu as direções com a calma de quem conhece cada buraquinho daquela estrada, e eu agradeci antes de voltar para o carro. Minhas mãos tremiam no volante. Eu estava indo ao encontro do que poderia ser a resposta para todas as orações que fiz nos últimos meses, debaixo do chuveiro, dentro do metrô, até no meio da fila do banco. Eu não sabia se aquele tal Leandro era mesmo parente do André, mas uma coisa era certa, eu estava prestes a descobrir. A estrada até a Vicinal 6 era praticamente uma cicatriz de concreto rachado, serpenteando entre ipês floridos, pinheiros altos e pasto sem cerca. Começou a garoar, aquela chuvinha teimosa que parece mais névoa do que água, colando no para-brisa e borrando tudo. Reduzi a velocidade ao ver uma caixa de correio com o nome Carvalho em letras brancas, já meio desbotadas. A casa atrás parecia saída de filme antigo, velha, desgastada pelo tempo, cercada de milharal seco e marcas de pneu na lama. Um balanço enferrujado chiava no vento e um cachorro latiu ao longe como se dissesse: "Se liga que tem visita." Fiquei ali sentada no carro, agarrada no volante como se fosse minha tábua de salvação. E se eu tivesse errado tudo? E se eu batesse na porta de um estranho e virasse piada de grupo de WhatsApp? Mas aí pensei no André, no jeito como ele segurava minha mão com força, mesmo fraco, no sorriso dele, tentando esconder o medo, e saí do carro. A cada degrau de madeira, um rangido diferente.
Bati na porta de leve. Nada. Bati de novo, mais forte. Depois de alguns segundos, ela se abriu com um rangido comprido, meio dramático. Um homem apareceu, mais alto do que eu imaginava, ombros largos, mas postura um pouco caída. Os cabelos loiro escuros caíam na testa de um jeito meio desleixado, mas não feio. Então eu vi os olhos dele e prendi a respiração. O mesmo azul do André, o mesmo formato, a mesma intensidade. Ele piscou. Pois não? A voz era grave, meio áspera, como quem não está acostumado a receber visita, quanto mais desconhecida. Estendi meu celular com as mãos trêmulas, mostrando a foto do André. Esse é meu marido. O nome dele é André Carvalho. As pessoas dizem, você se parece com ele. O homem franziu a testa, encarando a tela como se ela fosse dizer algo sozinha. Confusão, incredulidade e até uma pontinha de dor passaram pelo rosto dele. Ele esfregou a nuca e soltou. Minha nossa, é sério isso? Olhou para mim com mais calma. E quem é você? Marília, eu sou esposa dele. Ele deu um passo para trás. Melhor você entrar. O interior da casa era simples, piso de madeira, móveis que pareciam de brechó e aquele cheirinho curioso de café requentado misturado com óleo de motor. Ele apontou para uma cadeira. Senta aí. Então você está dizendo que ele é seu marido? Assenti, apertando minha bolsa no colo. Ele está internado. Tá bem mal. Precisa de um transplante de medula óssea. Disseram que ele não tem família. Mas aí eu ouvi falar de você, e minha voz falhou. Eu tinha que vir. Leandro, como descobri ser o nome dele, se sentou na minha frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Olhou a foto de novo, balançando a cabeça devagar. Acho que ele pode ser meu irmão. Aquilo bateu em mim como um tapa de novela, seco e sem aviso. Seu irmão? Leandro assentiu, os olhos perdidos no tempo. Nossa mãe, para ser sincero, ela nunca foi muito de família. Teve vários filhos, quase todos com pais diferentes. Quando eu era pequeno, ela teve outro menino. Disse que não ia ficar com ele. Assinou os papéis no hospital e deixou ele lá. Eu era novo demais para fazer qualquer coisa, mas nunca esqueci. Sempre fiquei com aquilo na cabeça. O que será que aconteceu com ele? Ele passou as duas mãos no rosto, a voz embargada. Nem sabia o nome dele. Até agora, meus olhos encheram de lágrimas. O André passou a vida inteira procurando por alguém. Achava que estava sozinho no mundo. Leandro cerrou o maxilar e levantou num pulo. Eu topo. O transplante. Nem precisa pensar duas vezes. Ele é meu irmão. Se tiver chance de ajudar ele a viver, é claro que eu vou. Entrou na cozinha e voltou com as chaves da caminhonete. Quando a gente vai? Fiquei só olhando para ele, meio abobalhada com a rapidez da resposta. Achei que teria que convencer, explicar, talvez até chorar um pouco, mas não. Era como se ele já estivesse esperando por esse momento, mesmo sem saber. Saímos de Campos do Jordão naquela noite. A chuva engrossou e riscava o para-brisa como uma agulha em vidro. Leandro me seguia com sua picape velha que parecia gritar a cada buraco, mas não parava. Pela primeira vez em meses, meu peito ficou mais leve. O medo ainda estava lá, claro, mas agora havia mais. Havia a esperança, firme como calçada nova. Quando chegamos ao Hospital das Clínicas da USP, levei Leandro pelos corredores frios e iluminados até o quarto do André. Ele estava acordado, apoiado nos travesseiros, a pele pálida. Sorriu ao me ver. Depois, franziu a testa ao olhar para o Leandro. Ficou um silêncio pesado. A boca do André se entreabriu, como se visse um fantasma. Leandro deu um passo à frente, a voz embargada. Acho que sou seu irmão. As lágrimas brotaram nos olhos do André como nascente em pedra. Meu irmão? Fiquei ali, assistindo dois homens
que até ontem eram completos desconhecidos, se olharem como se reconhecessem uma parte esquecida de si mesmos. André estendeu a mão trêmula. Leandro apertou com firmeza. A gente conversa depois, disse ele, com voz baixa. Agora tô aqui para salvar sua vida. Os resultados dos exames do Leandro chegaram mais rápido do que eu esperava. Os médicos queriam agilizar tudo porque o estado do André estava piorando numa velocidade que nem notícia ruim no grupo da família. Quando a hematologista entrou na sala de espera com aquele sorriso suave e aliviado, minhas pernas quase viraram gelatina. Ele é um ótimo candidato, disse ela. Um dos melhores que vimos nos últimos tempos. Virei-me para o Leandro com lágrimas nos olhos. Você ouviu isso? Vocês combinam. Você pode salvá-lo. A expressão do Leandro oscilava entre choque e determinação, como quem recebe uma notícia boa demais para acreditar, mas não pode perder tempo. Então vamos lá. Quando começamos? Naquela noite, André e Leandro finalmente tiveram um momento só deles. Fiquei do lado de fora da porta nos primeiros minutos, dando privacidade, mas ainda conseguia ouvir suas vozes. Baixa, emocionada, hesitante no começo e depois ficando mais calorosa com o passar do tempo. A voz do André embargou quando ele disse: Eu costumava sonhar em ter um irmão. Achava que era bobagem, como sonhar com uma casa onde você nunca vai morar. Mas aqui está você, real. Leandro deu uma risadinha baixa, mesmo com a voz rouca. Acho que a vida tinha outros planos, né? Desculpa por não estar lá, André. Eu nem sabia que você existia. Você não precisa se desculpar, disse André, apertando a mão do Leandro com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Você está aqui agora. É tudo o que importa. Quando voltei para o quarto, André olhou para mim com os olhos marejados e sussurrou: Eu tenho um irmão. Não estou mais sozinho. Eu beijei sua testa e sorri, sussurrando de volta: Você nunca esteve. O procedimento estava marcado para a manhã seguinte. Quase não preguei o olho, minha cabeça parecia uma avenida movimentada na hora do rush, cheia de pensamentos atropelando uns aos outros. Leandro estava tranquilo, até brincando com as enfermeiras enquanto se preparava para a doação. Nunca imaginei que fosse doar minha medula para um cara que conheci ontem, disse ele, rindo, e logo depois olhou para André com um olhar mais sério. Mas tô feliz que seja para ele. As horas se arrastaram como fila de banco em segunda-feira, mas finalmente aconteceu. O transplante correu bem e André foi levado para a sala de recuperação enquanto as novas células-tronco começavam seu trabalho de super-heroínas microscópicas. Fiquei sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão, sentindo o calor voltando devagarinho à sua pele. Pela primeira vez em meses, ele tinha um leve rubor no rosto. Quase parecia que tinha tomado sol no quintal. Leandro apareceu mais tarde, com cara de quem correu uma maratona, mas com um sorrisinho satisfeito. André estendeu a mão fraquinha e apertou o braço do irmão. Você acabou de me dar uma segunda chance, murmurou. Leandro retribuiu com um sorriso e disse: Acho que agora estamos quites. Você me deu uma família. Aí, não teve jeito. Chorei feito novela das 8. Durante meses, carreguei tanto medo e tanta solidão que parecia que andava com um elefante nas costas. Mas ali, vendo aqueles dois juntos, dois homens que se encontraram contra todas as probabilidades, senti uma paz que eu já nem lembrava como era. Lá fora, o horizonte de São Roque cintilava sob as luzes do fim da tarde, e eu pensei, como é que a vida pode virar de cabeça para baixo assim, do desespero para a esperança, da perda para o reencontro? Às vezes em questão de dias. Pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo e comecei a acreditar. André podia mesmo sobreviver. E talvez a gente tivesse recebido um presente muito maior do que ousamos pedir.
Os dias que se seguiram ao transplante foram como acordar num novo mundo, onde a esperança finalmente conseguia vencer o medo. O corpo de André respondeu bem. Parecia até que ele e as células novas estavam dançando forró, tudo em sintonia. Todas as manhãs eu observava os pequenos sinais, uma corzinha a mais nas bochechas, a voz menos fraca, aquele aperto de mão mais firme. Leandro estava sempre por perto. Dormia numa daquelas cadeiras dobráveis duras que parecem ter sido inventadas para testar a paciência humana, já que o hospital não deixava ele passar a noite no quarto do André. Mas ele nunca reclamou. Uma noite, levei um café para ele e o encontrei olhando através do vidro, com uma expressão que misturava espanto e carinho. Ele é mesmo meu irmão, disse baixinho, como se ainda estivesse tentando acreditar. André começou a recuperar as forças aos poucos. Num fim de tarde fresco de outono, ele saiu de casa pela primeira vez desde o transplante. Caminhei ao lado dele pelo jardim do Hospital das Clínicas, com a luz do sol filtrando pelas folhas alaranjadas dos ipês floridos. Esqueci como o ar fresco é bom, sussurrou ele, apertando minha mão com delicadeza. Uma semana depois, ele recebeu alta. Voltamos para nossa casinha de madeira nos arredores de São Roque. Dessa vez, com Leandro nos seguindo na sua velha caminhonete azul, que parecia reclamar a cada curva, mas chegou inteira. Era oficial. Ele fazia parte da nossa vida agora. A casa parecia mais cheia, como se tivesse esperado por esse reencontro. Nas semanas seguintes, Leandro virou figurinha carimbada. Ele e André ficavam horas na varanda à noite, conversando sobre o pouco que André lembrava dos lares adotivos e ouvindo Leandro preencher as lacunas com histórias da mãe deles, dos primeiros anos, dos irmãos que André nunca conheceu. Uma noite, Leandro tirou do bolso um pequeno canivete surrado com as iniciais do pai deles gravadas no cabo. É tudo que me sobrou dele, disse com a voz embargada. Quero que você fique com isso. André segurou o canivete com as mãos trêmulas e as lágrimas caíram silenciosas, como chuva fina de fim de tarde. Quando o pessoal lá de Campos do Jordão soube da história, começaram a chegar cartões, orações, até marmitas de lasanha e cuscuz. Gente que nunca vi mandava bilhetes com mensagens tipo: família é tudo, fiquem firmes. E tinha razão. Ver estranhos se importarem assim renovava minha fé na humanidade. Meses se passaram. André ficou mais forte, o cabelo começou a crescer, o riso voltou e ele voltou a fazer móveis na garagem. Mais devagar, claro, mas com aquele mesmo brilho nos olhos. Uma noite, ele me puxou pela mão até a varanda. Lá estava uma cadeira de balanço novinha, feita com o maior capricho. Para você, disse ele sem rodeios. Sentei, sentindo os olhos se encherem de lágrimas, e balancei devagar, ouvindo o rangido gostoso da madeira, aquele som que parece dizer, tá tudo bem. Leandro também entrou de cabeça nas nossas tradições. Os almoços de domingo viraram sagrados, com risadas, piadas internas e gratidão servida como sobremesa. Às vezes eu pegava André e Leandro trocando sorrisos cúmplices, como se ainda custassem a acreditar que tinham se encontrado. Numa tarde dourada de outono, caminhávamos de mãos dadas por uma estrada cheia de árvores, perto de Campos do Jordão. Leandro ia à frente, rindo com a filha do melhor amigo nos ombros. Ela gargalhava como quem descobre o mundo. Sabe, disse André, apertando minha mão. Eu achava que ser órfão era sinônimo de solidão, mas eu estava errado. Tenho você, e agora tenho ele também. Olhei para ele, sentindo aquelas palavras se alojarem bem no fundo do meu peito. Família nem sempre é sobre sangue, André, sussurrei. Mas às vezes é, e é lindo. Naquela noite, estávamos reunidos em volta de uma fogueira no quintal da casa do Leandro. As chamas iluminavam os rostos com uma luz mansa. Apoiei a cabeça no ombro do André, ouvindo Leandro contar uma história da infância deles. E pensei, é isso. É assim que a cura se sente. Nossa história começou em desespero, mas não terminou aí. Terminou com uma família reconstruída.
com o irmão reencontrado e com a vida dizendo: vai ficar tudo bem. E quando fechei os olhos, com o barulho da lenha estalando e a mão do André quente na minha, entendi. Às vezes, a vida te entrega exatamente o que você precisa, justo quando você estava prestes a desistir. Às vezes, a vida nos leva a acreditar que estamos sozinhos, que não temos mais saída, que o mundo desmoronou. E de fato, às vezes desmorona, mas é justamente nesses momentos que os pequenos milagres acontecem. Uma conversa ouvida por acaso, uma estrada de terra desconhecida, um rosto familiar onde menos se espera. A história de Marília, André e Leandro mostra que a esperança não precisa gritar, ela só precisa resistir. E que o amor, mesmo nascido da dor e da urgência, é capaz de transformar desconhecidos em irmãos e estranhos em família. O que parecia improvável virou a maior força daquela família, a união inesperada, sincera e salvadora. No fim das contas, a cura começa quando paramos de olhar só para nós mesmos e abrimos a porta, literal ou emocional, para o outro entrar. A maior lição dessa história é que o amor exige coragem. Marília teve coragem de ouvir o que ninguém prestou atenção, de seguir uma intuição sem garantias e de enfrentar o desconhecido por amor. Leandro teve coragem de acolher um irmão que nunca conheceu e se doar, no sentido mais literal, sem pedir nada em troca. André, por sua vez, teve coragem de confiar, de se abrir e de aceitar ajuda num dos momentos mais frágeis da vida. Essa corrente de coragem transformou vidas. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma chance, uma mão estendida, uma voz dizendo: você não está sozinho. E quando essa chance vem, ela pode curar mais do que o corpo, pode curar o coração. Agora me diz, qual foi o momento mais marcante para você? O reencontro entre os irmãos ou o gesto de Leandro ao decidir doar a medula sem hesitar? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais histórias reais que aquecem a alma. Quem sabe a próxima não muda seu dia também.